Lembrando que a do Terra abriu uma nova destilaria, nós falamos sobre isso também no Telegram, mas só lembrando as pessoas que estão assistindo essa aula, por que isso é importante para nós, clientes? Porque com a abertura de uma nova destilaria, que chama Terra Rosa, né, Terra Rosa, antes a principal era a Esseter, que era a mesma que destilava a rosa, a lavanda, o próprio melissa e o yarrow também vinha dessa destilaria. Mas aí ela abriu uma nova na própria Bulgária, que é uma destilaria separada chamada Terra Rosa. Por quê? Porque a do Terra tem planos de expandir o sourcing, né, que seria a distribuição do rosa no mundo, porque a do Terra está crescendo muito e ele não consegue distribuir rosa além do mercado americano. Então, a gente pode esperar aí boas novidades para a rosa nos outros mercados da do Terra. Nós não temos ainda nenhum tipo de notícia de que vai chegar no Brasil ou quando vai chegar no Brasil, mas isso é um indício de que provavelmente está muito perto de nós. Se você não ouviu falar ainda sobre farmacocinética, o futuro dos óleos essenciais que a do Terra está pioneira aí, né? Pioneiro na ciência dos óleos essenciais significa ser progressista, né? E fazer pesquisas que ninguém mais está fazendo. Então, foi anunciado hoje, e por isso que eu queria adicionar isso no conteúdo, de que a do Terra está cada vez mais na vanguarda da ciência dos óleos essenciais, usando pesquisas farmacocinéticas para desenvolver diretrizes de uso baseadas em evidências diretamente para nós. E a segurança... O que é a farmacocinética, Letícia? Ok. Antes de entrar nessa, volta um pouquinho que eu não coloquei o slide do que é. Desculpa, vou aqui. As raízes do termo farmacocinética são gregas. Elas combinam pharmakon, que é a droga, com kinetikos, para mover ou colocar em movimento. Então, é uma droga em movimento, tá? Na ciência moderna, a farmacocinética se refere ao estudo do que um organismo vivo faz a uma substância. Neste contexto, é o movimento dos óleos essenciais pelo corpo. O estudo da farmacocinética envolve esses 4 princípios básicos aí, tá? Pode colocar esse slide, Aparício. Absorção, que é o processo da substância que entra na corrente sanguínea. A distribuição, então, como a substância é disseminada pelos fluidos e tecidos do corpo. O metabolismo, como a substância se transforma dentro do nosso corpo e os subprodutos resultantes, que são os metabólicos, e a excreção, como as substâncias são removidas do corpo ou, às vezes, como podem se acumular no tecido corporal. Vamos lá, o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testado e Garantido, e nos Estados Unidos, terapêutico, quando as recomendações são seguidas, os riscos associados ao uso do óleo essencial são mínimos, ou quase nulos, tá? A maioria dos eventos adversos associados aos óleos essenciais envolve o uso incorreto, a aplicação em áreas sensíveis do corpo, exposição e quantidades extremas, ou não cumprimento das orientações com o uso dos óleos fotossensíveis. Devido a décadas de pesquisas, existem diretrizes sobre óleos essenciais e toxicidades. No entanto, segurança e eficácia não são necessariamente a mesma coisa, quanto com que frequência e quando administrar os óleos essenciais para obter maior benefício é a próxima fronteira na pesquisa de óleos essenciais, e tudo começa com a farmacocinética. Então, nós ouvimos muitas vezes do Dr. David Hill, inclusive eu tendo um jantar com ele mais íntimo, ele comentou isso com a gente. Dr. David Hill, para quem não sabe, é um médico, um dos fundadores da do Terra. E ele falou, Aparício, a grande questão hoje que nós temos que investigar e entender é qual é o limite de é muito ou é pouco óleo essencial. Qual é aquele ponto onde você alcança a eficácia que o seu corpo precisa sem ter desprezo do óleo. Né? Ou sem causar algum excesso do óleo. Então, eu sei que os cientistas da do Terra hoje estão no departamento buscando isso, e com a entrada da farmacocinética nessa conversa, eu acho que é um progresso muito grande, porque vamos começar a entender que 10 gotas é demais, ou de menos. Que 3 gotas, com que frequência? O Dr. David Stoyer sempre falou isso, né? É melhor frequência, né? Frequência de óleos para manter um nível dentro do teu corpo do que usar muito, né? O homem é muito preguiçoso, quer tomar tudo de manhã. Vou tomar 10 gotas em vez de tomar 2 gotas 5 vezes.
Então, é mais ou menos esse o caminho, né, Letícia? Exatamente. Então, a toxicidade nesse processo, né? O que seria toxicidade? Seria você colocar demais no seu organismo, né? Da mesma maneira que com 4 litros de água, se você toma em menos de 20 minutos, você vai morrer, literalmente você vai morrer com água por conta de uma toxicidade, né? Você intoxicou o seu cérebro. A mesma coisa o óleo essencial, mas não né? Se você tomar 3 vidros de orégano, sem dúvida você vai cair duro, mas quem consegue tomar uma gota direto na língua, eu não sei, só o Hulk consegue fazer isso, né? Não, mas se você tomar 45 ml de orégano e morrer, você merece ir para o céu. Você merece morrer mesmo. Purificado pelo orégano. Você foi oreganado, né? Porque, gente... 45. É o que nós temos hoje na química, né? Eu fui investigar isso com a química da Duterra, com os laboratórios químicos, e eu perguntei, ok, eu quero saber a dose que mata. Quanto eu preciso tomar para morrer? Ele falou, olha, 3 vidros de orégano, você cai durinha verde no chão. Eu falei, beleza. Então, eu falei, nossa, orégano é muita coisa. 3 vidinhos do orégano é muita coisa. Vamos lá, Aparício, o próximo slide. A investigação desses fatores permite uma maior compreensão do comportamento do óleo essencial no corpo, tá? E este inclui dose, é o que a gente estava falando, o quanto, intervalo da dose, que é o tempo entre as administrações da dose, a meia-vida, que é quanto tempo leva para a concentração atingir a metade do seu valor original, e a biodisponibilidade, então, quanto da substância atinge a circulação sistêmica. Uma das razões pelo qual o On Guard é um produto tão incrível é que a Duterra fez todas essas pesquisas para que seja a quantidade exata. Então, não adianta você tentar pegar todos os óleos essenciais que tem dentro do vidrinho On Guard e tentar replicar. O segredo que está lá dentro, só a Duterra tem, porque esse óleo é fantástico, porque tem exatamente essas mesmas composições. Claro que a Duterra, com essas novas pesquisas, por isso é importante a gente assistir a convenção, é que ela vai dar novos protocolos, coisas que ela descobriu diferenciada, porque você deve fazer o óleo essencial de uso pela manhã e não à tarde, pelo menos aquele óleo específico. Por que deve ser, entende? Naquele período, por que não? Porque a Duterra é a pioneira nessa farmacocinética, tá? E por que é importante com os óleos? Dependendo do indivíduo que usa o óleo essencial, a dose recomendada pode variar de um palito mergulhado em uma garrafa e mexido na comida em até algumas gotas. Então, você pode ou colocar uma gota, um palitinho de gota, e você vai mudar aí essa composição para essa pessoa. Há uma boa razão que essa abordagem cautelosa e metódica, né, como disse um médico e alquimista suíço da era renascentista, Soladosis facit venenum, não sei se eu pronunciei certo, mas é o veneno, né, a dose, o veneno e o remédio é a dose, que significa se uma substância ou qualquer substância é prejudicial ou útil para o corpo, é baseado no nível de exposição que nós temos àquela substância. Então, esse também é o caso das substâncias necessárias e aparentemente inofensivas, como a água, uma certa quantidade dela é essencial para nos matar ou é essencial para a nossa sobrevivência, né? Então, como os óleos essenciais eles são potentes e são concentrados, eles também não são diferentes dessa mesma ideia de que o veneno e o nosso remédio, ela depende da dose. Então, cada óleo essencial pode ter características farmacocinéticas diferentes e todos respondem de forma diferente, o que significa que a quantidade e o intervalo de tempo da aplicação necessários para os benefícios terapêuticos são distintos. Então, compreender a farmacocinética é a próxima etapa no desenvolvimento de diretrizes do uso individual e permitir que o óleo essencial seja mais aceito nas comunidades científicas e médicas. E aí que eu queria parar um pouquinho. Mas quando você leva o seu filho para o médico e fala, doutor, eu tratei a infecção de garganta dele com On Guard. O que é On Guard? É um óleo essencial. Isso aí é balela. Tá? Então, o grande fronteira que a Duterra também está atravessando é educar essa comunidade científica e médica de que não. Está aqui a pesquisa, está aqui a farmacocinética e o óleo cura sim a infecção de garganta daquele menininho. Tá certo? A Duterra tem um projeto que não está exposto ainda, mas ela tem um projeto junto com o FDA, que é o Federal Drug Administration, que é a Anvisa americana, onde a Anvisa
está fazendo uma assistência com a Aduterra de entender o uso do óleo essencial no tratamento de várias doenças. Né? Historicamente, nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica teve um poder muito forte dentro da indústria de persuasão, de ênfase e trabalho na área médica. E a Anvisa e o FDA americano veio com leis muito pesadas com relação a isso. Né? E eu sei disso que eu trabalho numa empresa de material médico, tá certo? De órteses médicas. E a gente sabe que hoje nós somos regidos por uma lei extremamente séria. Tá? Para você ter ideia, hoje, se eu for levar um cirurgião para jantar em qualquer lugar do mundo, eu sou obrigado a preencher um relatório dizendo o que eu conversei com ele, quais foram os tópicos, e o valor do jantar não pode passar de $49,50. E não pode ter bebida alcoólica. Então, aquela coisa que você dava um barco para o médico só para ele receitar o seu remédio não existe mais. Tá certo? Ou pelo menos o FDA americano... Deveria. Ou pelo menos não deveria existir. O FDA americano está controlando isso. E isso dá abertura para que outros tipos de curas possam ser aceitos ou mais aceitos nessas comunidades. Eu acho que esse passo que a Aduterra está tomando ele é extremamente essencial e importante. E vai ter não só as últimas parcerias que a gente está vendo a Aduterra tomar, mas ela é a única empresa que está nessa fronteira, né? A Aduterra continua a expandir a sua vantagem de compartilhamento de conhecimento, produzindo pesquisas inovadoras na indústria de óleo essencial. Então, isso nos coloca na posição perfeita para levar a compreensão do uso de óleo essencial para o próximo nível. E é disso que nós vamos trazer na convenção, porque já temos um médico, nós tivemos uma pequena aula com ele a respeito da epigenética. Então, a Aduterra já está estudando como o óleo essencial ele entra junto com a epigenética neste caso. Nós vamos ouvir isso de um cientista na convenção. Então, com uma equipe inigualável de cientistas e parceiros de pesquisas internos, a Aduterra está mergulhando sozinha, lembra disso? Sozinha na farmacocinética dos óleos essenciais e já tem alguns resultados surpreendentes com a promessa de mais por vir. O óleo essencial aromático, ele é considerado a forma mais segura. Inclusive, os casos, né, de relatos de problemas, ele é de 0,001% da última vez que eu puxei esses dados, tá? Então, ele é conhecido como a forma mais segura. Então, se você quer começar com óleo essencial e está com um pouco de medo, pode começar de forma aromática de boa. Até mesmo porque, se você for pensar nas formas aromáticas que nós temos no mercado, que a gente tem no supermercado, elas são, confie em mim, são coisas bem tóxicas e são derivados do petróleo e que você não quer colocar na sua casa. Então, por favor, eu não vou aqui colocar e citar marca, mas qualquer cheirinho bom que você vê no mercado não é uma coisa boa para você cheirar. A gente Dona Letícia, vamos lá então. Para os adultos, o uso interno, uma quantidade ideal do óleo é de 2 a 4 gotas daquele óleo essencial. Tá, então, vamos lá. Essa é por vez, tá? A quantidade... É isso que eu ia falar agora. Você não quer exceder ao máximo de 12 a 24 horas, 12 a 24 gotas em 24 horas. A gente já falou de tudo bem se chegar até 30, mas não usa o 30. A gente tinha, algumas vezes a gente chegou a falar até 30 gotas, e aí a gente começou a perceber que, olha, às vezes a pessoa vai mirar a gota e cai mais de uma gota. Aí começa a ser 31, 32, 33. E a gente falou, opa, vamos reduzir esse número para ser seguro mesmo. Então, mirem em 24 gotas. Caiu 25, tá tudo bem. Mas não passem disso, ok? Porque esse é o uso. Algumas pessoas são mais conservadoras e falam até 20 gotas. Vocês já vão ouvir outras pessoas ou da equipe ou aromaterapeutas que falam até 20 gotas. Mas esse é um uso bem dentro do limite, tá? Então, assim, não é ferro e fogo, mas é o que nós sabemos hoje em dia, e a Aduterra usa essa tabela há 12 anos. Então, veja bem, nós temos milhões de clientes e o resultado disso é bem positivo, tá? Qual é a diferença do uso interno para o uso oral? O uso interno você coloca numa cápsula e ele vai lá para o seu estômago, e o uso oral ele vai debaixo da língua, ele é sublingual, então ele vai direto para a corrente sanguínea, ele vai ser absorvido mais rápido.
Então, essa é a diferença entre os dois, tá? E não é para você somar esse mais esse, né? Não é o interno mais o oral. É tipo... Letícia, né? será que a gente pode determinar o que é criança? Sim. Existem algumas diretrizes que se diferem. A do Terra oficial fala a partir dos 6 anos quando se trata de uso interno, tá? Se fala de uso interno, acho que 12 anos, desculpa, 12 anos uso interno, mas tem médicos que falam a respeito do uso logo nos 6 primeiros meses de idade. Eu já vi médicos falando do primeiro ano, 2 anos. Eu acho que o Dr. Vitor Sorrentino postou, na verdade, um vídeo do nenenzinho dele chupando o Zengest, né, na pontinha do dedo. Então, cólica do bebê, ele colocou uma gotinha do Zengest e o bebezinho chupando ali, o Miguelzinho, chupando o Zengest ali, passando a cólica dele. Tá? Importante era o Dr. Vitor Sorrentino. Então, tem acompanhamento médico. Tá? Isso que eu ia falar. O importante aí, neste caso, quando se trata de criança, não se automedicar. Para tudo nessa vida, você precisa de orientação para saber específico. Às vezes é uma condição muito específica. O que eu sempre falo, óleos essenciais, para quem tem quer melhorar um pouquinho ali o sono, a questão respiratória, que não tem nenhuma condição muito séria, eles vão ser ótimos para esses usos básicos. Mas às vezes a pessoa tem uma condição super específica, você fala, cara, você vai ter que procurar um médico específico de medicina integrativa, porque senão vai ser muito complicado, porque o seu caso é muito específico. Não tenta encaixar o uso geral dos óleos essenciais no seu caso específico. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, tá, Paris? Eu amo os produtos da Duterra, amo o complexo vitamínico, mas eu estava com uma condição específica no meu sangue que a minha nutricionista olhou, bateu o olho e falou, olha, você vai ter que trocar o seu ômega 3. Falei, nossa, mas esse ômega 3 ele é incrível. Ele falou, mas esse ômega 3 tem outros componentes que eu preciso aumentar a dose do DHA. Se eu aumentar a dose do DHA, eu vou aumentar a dose de todos os outros dos outros componentes do seu óleo. Então, eu preciso de um óleo específico que só tenha DHA e mais um outro composto que ela queria para poder aumentar a dose. Então, ou seja, era uma condição específica minha, na qual ela indicou retirar um produto que é um produto excelente, mas neste caso em específico para mim, não funcionava o óleo, o complexo vitamínico de ômega 3 da Duterra, na qual eu amo. Mas, quando ela falou para mim, olha, quando você regular as doses ideais, você volta para esse complexo, porque ele é ótimo. A Ariane Lima fez uma pergunta aqui no grupo, que seria interessante e pertinente. Bebê de 8 meses com resfriado, o que poderia utilizar? Difusor seria o ideal, certo? Eu concordo, eu acho que a Letícia também concorda, que difusor é a primeira arma. Por quê? Tá? Lembra que quando você tem, por exemplo, o On Guard no difusor, você está usando um bactericida e um virucida muito poderoso e está também limpando, desinfetando o seu ar, aquele ar que vai ser respirado. Tá certo? E, além disso, o bebê vai tendo a vantagem de poder inalar aquele óleo essencial, tá certo? Que não é uma dose grande, que você colocou o quê? 4, 5 gotinhas ali no teu difusor, tá? E aí isso não é uma coisa mais impactante e forte para ele. Lembrando que eu já tive uma situação uma vez em que a mãe estava muito preocupada em colocar o óleo essencial perto do filho. Falou, mas pode mesmo colocar difusor? Não sei. O que ele vai inalar? E naquele momento eu senti um cheiro de cigarro, né? Era antes do Covid. E eu perguntei, alguém na sua casa fuma? Ela falou, meu marido. Eu falei, olha, eu tenho certeza absoluta que o que o seu bebê está inalando por conta do seu marido fumar é milhões de vezes pior do que qualquer outra coisa de óleo essencial que você possa colocar perto dele, independente da dose, tá? E aí ela ficou assim, tipo, pô, é verdade. Então, às vezes a pessoa tá tão preocupada com óleo essencial, que é uma coisa super natural, pura, excelente, e as pessoas dentro de casa fumando. Então, minha nossa, vamos alinhar aqui a nossa cabeça, tá? Porque isso é muito importante. Tá, legal. Então é importante entender isso, tá? O uso interno também ficou muito claro, tá? O uso oral, e aí nós vamos com o uso tópico, tá? Outra coisa também que você tem que entender é que muitas vezes o tópico tenta utilizar naquela área de necessidade.
minha esposa, com síndrome do intestino irritado, ela aplica toda noite 2 gotas de frankincense, melaleuca e copaíba com um óleo carreador na parte do intestino para diminuir aquele nível de inflamação da síndrome do intestino irritado. Então, Lembrando que funciona muito bem. Aparece nas crianças, como a do Terra tem o Kit Kids, ele é recomendado a partir de 3 anos, né? O que a gente está falando aqui é de você pegar o tomilho, jogar no óleo de coco e jogar no seu filho, né? Ele não foi testado para isso. E o Kit Kids é tópico e ele já é diluído num carreador. Então, Sim. quando você usa o Kids, eu acho que você não está nem incluindo nesse universo aqui de óleo tópico. Ele está incluído no óleo tópico, mas ele tem um uso muito mais tranquilo, no sentido de que ele já foi pensado para a pele da criança. A indicação do Kit Kids é de 3 anos. Então, quando a gente fala de criança acima de 6 anos para começar a usar, é porque tem muita gente que quer pegar óleos que não estão no Kit Kids, que não foram desenvolvidos para a pele sensível de criança, e adaptar para um óleo. Vou usar Claricage no meu filho. Não, você não vai usar Claricage no seu filho. Então, assim, são coisas muito específicas que a gente tem que lembrar qual é a química que está lá. E eu estou misturando químicas, por isso a importância da farmacologia, né? Que a gente estava... dessa ciência, Caramba, é tão difícil esse nome. Farmacocinética. Farmacocinética. Muito então, bem. Parabéns. Olha, puxa vida. Parabéns, Letícia. Eu e palavras, elas têm uma certa discordância, tá? Apesar que eu me esforço bastante. Vamos lá, então. Como é que eu devo diluir meu óleo essencial, tá? 1 a 1, se você vai usar, tipo, por exemplo, um óleo carreador, que geralmente a gente recomenda o óleo de coco fracionado, tá? Com 1 gota daquele óleo essencial, tá? Existe, essa é para você usar neat, tá? Para usar de maneira direta na pele, tá certo? Algumas peles mais sensíveis vão precisar que seja feita uma coisa mais tranquila, mais leve. Então, 2 de óleo de coco com 1 gota do óleo essencial, tá? E aqueles óleos que realmente devem ser usados apenas diluídos, tá? Você deve usar pelo menos 3 gotas daquele óleo de coco para 1 gota do óleo essencial. Letícia, dá para a gente um exemplo de um óleo que deve ser usado diluído? Todos. Aparício. Que só deve ser usado diluído. Aparício, vamos lá. Vamos voltar aqui. Todos os óleos essenciais devem ser diluídos. Todos. Eu não quero dizer isso de uma maneira agressiva, mas já sendo. Se você pega um óleo puro e coloca na sua pele, basicamente você se tornou um difusor ambulante. Eu vou aí repetir o que a nossa querida Tabata Mazeto sempre fala. Você se tornou um difusor ambulante, não faça isso. Por quê? Porque o óleo essencial ele é volátil. Ele põe na sua pele, ele vai evaporar. Se não tiver... Você está referindo a uso tópico, correto? Sim. Okay. Nós estamos falando aqui de uso tópico. Tudo que ela falou é tudo no tópico. Tudo. Pode continuar. Todos os óleos essenciais devem ser diluídos. Não importa se ele é um óleo que você pode colocar puro na sua pele. O lavanda, por exemplo, ele é muito bom para ser colocado direto na pele. Algumas pessoas acham, eu vou colocar lavanda porque é ótimo e tudo mais. Lembrando que o que você está fazendo botando o óleo, ele vai absorver bem menos pela derme, porque não vai ter nada para segurar ele. O óleo carregador segura ele na derme. E evita possíveis sensibilidades também. Então, o lavanda, ele é mais tranquilo? Óbvio que é mais tranquilo. Você põe um gotinho de óleo de coco, tá tudo bem, né? Quando você usa um óleo topicamente e está usando uma diluição, você está aumentando em até 40% a absorção desse óleo. Tá? Isso é muito importante. A grande pegada, a grande genialidade do óleo essencial que a natureza nos deu é a volatilidade dele. É o tamanho desses compostos químicos dessas moléculas. Por isso, o On Guard consegue penetrar numa célula que está infectada com H1N1 e matar aquele vírus, de acordo com o estudo que a gente conhece. Então, o importante é usar essa volatilidade ao seu favor. Então, se você quer usar, por exemplo, um copaíba topicamente por uma artrite, é melhor você usar esse copaíba com óleo de coco. Vai render muito mais. Tá certo? Iria aliviar? Sim, iria aliviar. Tanto que o Dr. David Hill explicou para a gente que quando você usa o Deep Blue topicamente com o carreador, ele vai ser muito mais eficaz e vai durar mais. Por isso que a do Terra criou o Rolon do Deep Blue.
ele dura mais na pele, entende? E aumenta a absorção. Aumenta a absorção. Então, todos os óleos essenciais devem ser diluídos, só que por razões diferentes. Esse óleo essencial que tem o Dzinho aí, ele tem que ser diluído, porque senão ele vai causar irritação, porque são os óleos mais quentes, como cássia, como orégano, tá? Como tomilho. Esses são óleos bem quentes. Se você não quer colocar ele direto na sua pele, não faça o que eu já cometi uma vez, que foi colocar cássia no meu pé e fazer assim depois no meu ombro aqui e tudo mais, no pescoço, e foi terrível. Você passou o seu pé no seu ombro? Não, é que eu passei a cássia no pé e fica ainda um pouco, né? E aí eu esqueci. Ela ainda explica a minha pergunta. Aparício, você tá zoando comigo? Porque eu não entendo. Nunca! Imagina! Deixa eu contar uma história para vocês do Cássia. Nós temos uma filha com paralisia cerebral, o nome dela é Bárbara, vocês devem saber dela, tem 29 anos de idade, e a Bárbara às vezes sente muito frio, especialmente quando a fralda dela ficou muito molhada. E a minha esposa e a Bruna, minha filha mais nova, foram trocar a Bárbara e ela estava assim, com muito frio. E quando ela treme muito de frio, ela pode ter convulsão. O que a minha esposa fez na hora, falou para a Bruna, pega a óleo de coco fracionado e a Cássia. Uma gotinha em cada pezinho da Bárbara. Assim, em questões de segundos, a Bárbara começou a melhorar, passou o frio dela. Tá? É claro que a Bárbara não passou o pé nas costas. Desculpa, Letícia. Eu não posso deixar escapar uma piada com você. É claro que ninguém passou a mão com Cássia nas costas dela. Né? Igual meu filho Felipe. Uma vez me manda uma foto com o rosto dele roxo. Falei, filho, o que foi? É só para você saber, paizinho, que você não pode usar a Cássia pura no seu rosto. Obrigado. Você não vai usar a Cássia pura no rosto. Mas a grande ideia, gente, qual é? É você entender o poder do óleo que está nas suas mãos. Você entender de como usar esse óleo essencial que está nas suas mãos. Tá? Então, busque conhecimento, busque entendimento, busque saber mais sobre esses óleos para que eles possam realmente te trazer um benefício muito bom. Por exemplo, nós temos aqui mais 3 minutos. Eu queria mostrar um negócio para vocês. Eu não sei se eu mostro, Letícia. Eu vou mostrar. Olha a caixinha que chegou na minha casa. É linda. Quanto custa, Letícia? Quanto custa esse óleo? Sei lá, quase $350. É $260, mais ou menos, esse óleo. Para quem é... Olha, que graça isso aqui, gente. Olha que graça. Oh, quebrou. Não, mentira, quebrou nada. Minha esposa me mata. Olha que graça. Você lembra, Letícia, quantas rosas precisam para fazer 5 ml? 10.000 pétalas. 10.000 pétalas de rosa para fazer 5 ml desse óleo. Essa rosa, que é a rosa Damascena, ela deve ser colhida entre as 4 e, se eu não me engano, às 6 ou 7 da manhã. Existe um período da colheita das pétalas dessa rosa. Tá? Imagina a precisão que a do Terra não tem que ter. Tá? Não é um Zé Mané ou uma Maria Mané, para não fazer discriminação dos Zés, né? Chega lá colhendo rosa o dia inteiro. Não é um trator colhendo rosa. Não. Um dia a gente tem que mostrar esse vídeo, Letícia. São pessoas, mulheres que acordam às 4 da manhã. Tem um depoimento de uma colhedora de rosas, que ela faz isso por muitos e muitos anos. Ela falou a melhor parte do dia dela é das 4 às 7 da manhã, quando ela está colhendo as pétalas das rosas. Tá? E tem uma temporada para você fazer isso. Então, olha o nível de precisão que chega do Terra. Gente, esse óleo aqui, ele é maravilhoso. É uma pena que o cheiro não vai pelo zoom. É talvez um dos óleos mais potentes e também tem que tomar muito cuidado ao usar ele topicamente, porque ele é um óleo que pode causar muita reação alérgica por conta da potência dele e ele é muito usado para imunidade. Então, ele é um grande parceiro aí do melissa, do ongadio, do tomilho, do black pepper. Ele é um óleo que, inclusive, a do Terra vai falar sobre ele na convenção. E imagino que a gente vai ouvir mais coisas boas do óleo de rosa aqui no Brasil. A gente tem rosa na composição do Console e a gente também tem rosa na composição do Stronger, que é um óleo essencial para crianças. Então, aproveitem os benefícios do óleo de rosas, que é incrível, talvez é o óleo que tem a maior frequência do mundo, e ele realmente é um óleo fantástico. Tem algumas pessoas com algumas dúvidas aqui. Ele vem na forma do Touch, que é o que vem no rolãozinho. Quem sabe ela lança o Touch no Brasil para depois lançar o óleo de rosa mesmo. Mas é um óleo incrível. E adivinha quanto eu paguei por isso aqui? 0. Eu ganhei de graça, porque eu usei os pontos do meu LRP.
Um pouquinho confusa sobre o somatório de gotas. Seria 25 gotas total, somando as diferentes formas de uso. O ideal é que fosse 20, até 24 gotas. A gente, né, fala, até 30 você consegue chegar. Mas a gente colocou na tabela até 24 gotas. Está se referindo ao uso interno e o uso também, uso interno, seja pela boca ou pela cápsula, tá? Então, por exemplo, se você vai usar só oral, usa até 18 gotas. Se você vai usar interno, usa até 24. Se você vai fazer o uso dos dois, tenta fazer um cálculozinho na sua cabeça aí para que isso não vá muito para frente, tá? O uso tópico, da mesma coisa, você não vai se lambuzar de óleo essencial o dia inteiro. Às vezes ele está dentro de um rolon, você não tem muito como saber a quantidade de gotas que você vai usar ali. Mas geralmente, dentro de rolons, tem de 30 a 50 gotas de óleo essencial dentro do rolon. Se você for passar, você vai usar metade de 2 gotas, nem uma gota direito, dependendo A Juliana Aragão falou, e ainda tem a água sanitária, que é muito prejudicial, as pessoas derramam em casa e inalam sem ter noção do perigo, né? Na convenção do ano passado foi falado que diminui até a imunidade, uma verdade muito grande, tá? Na verdade, tem estudos a respeito disso, de como os produtos que a gente usa na nossa casa são os grandes responsáveis pelas ites, as rinites e todas as doenças que provêm dessa condição alérgica, né? A gente não faz ideia do perigo que é. Aqui em casa, eu já decidi, já faz alguns meses que eu já me readaptei a usar tudo produtos naturais da do Terra, na qual eu uso para minha limpeza, e a diferença no meu humor é bem interessante, assim, ao longo dos períodos que eu estou mais... É bem legal. A gente não vai falar disso hoje na aula, que a aula está tão legal, e já te chamaram de brilhante. Então, a gente não vai nesse lado mais escuro. Não vai falar de humor hoje, né? A gente não vai no lado escuro hoje. A Marlene Oliveira fez um comentário interessante. Tem gente que acha que quando faz a diluição diminui o potencial do óleo. Realmente não é isso que acontece. Se, na verdade, aumenta a exposição do derma ao óleo, o que vai ser muito mais beneficiante. Tá certo? A Josi perguntou, no rolon de 10 ml, quantas gotas tem? Isso varia, é mais ou menos de 30 a 50 gotas, mas como a gente nunca sabe exatamente o que é do, por exemplo, Claricalma, eu não faço ideia de quantas gotas são de cada uma ali dentro, mas se tem mais ou menos uma ideia de que seria essa quantidade de gotas, tá? Por isso, na hora que eu vou fazer as minhas montagens, né, dos meus óleos, eu geralmente, de todos os óleos que eu coloco até 50 gotas no máximo. Vai de 30, às vezes eu coloco 40, de todos os óleos que eu misturo, né? E o resto é óleo de coco. Funciona super bem, tá? Lembrando que para criança a quantidade é menor. Por isso que eu sempre indico, vai usar em criança, compra o Kids. Você não tem que calcular a quantidade, não tem que fazer nada. Ali já tem tudo que você precisa, tá? Tá bom? Aqueles que ainda não sabem, usem o outro grupo do Telegram, que é a nossa biblioteca, tá? De artigos. Façam parte desse grupo lá. Falou, minha gente bonita. Amamos muito vocês. Estamos felizes de ter vocês com a gente. A gente se vê na quinta-feira. Até mais. Valeu!